Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, Departamento de Filosofia e Métodos da UFCJ, coordenador do curso de Filosofia à Distância da UFCJ e responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. Esse é o quarto vídeo de uma série em que eu apresento e comento um material que eu produzi descrevendo o processo de escrita de um artigo acadêmico em filosofia, certo? A gente já examinou quais são as etapas, né? A gente já compreendeu que um artigo acadêmico é uma etapa, a etapa final é o resultado, né? Um produto do processo de investigação acadêmica, da pesquisa. A gente já entendeu o que é o artigo acadêmico, para que serve, né? Um artigo acadêmico, a divulgação das nossas conclusões de pesquisa para o público, né? E agora a gente vai examinar um pouco mais de detalhe em que consiste exatamente um artigo acadêmico, ok? Então, a unidade 3 do nosso livreto fala em que consiste um artigo acadêmico. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, sabemos que um artigo acadêmico é um produto na forma de registro documental, no qual sistematizamos e discutimos os resultados de uma pesquisa. Ele é um tipo de produto de investigação ou pesquisa que tem o objetivo de comunicar de forma clara e rigorosa os resultados de uma investigação para uma audiência acadêmica. Isso a gente já viu. O artigo acadêmico, então, é um tipo de produto de pesquisa que tem a finalidade e o foco bem específicos. Espera-se que um artigo acadêmico nos ofereça, de forma condensada e precisa, uma contribuição para o avanço do conhecimento acerca de um determinado tema dentro de uma área específica do conhecimento. E tendo em vista, então, a audiência, o seu público-alvo acadêmico, um artigo não deve se perder em generalidades de senso comum, nem um didatismo infantilizante que possam soar ofensivos à audiência especializada desse artigo. Então, a seriedade com que nós estruturamos e selecionamos as informações de um artigo vai refletir a seriedade com que conduzimos a nossa pesquisa e com que consideramos os seus resultados. Isso tem um efeito importante, digamos assim. Nós não perdemos tempo no texto do nosso artigo acadêmico falando coisas de senso comum ou falando trivialidades, porque nós estamos escrevendo para especialistas, ok? Muito bem, a pergunta então em seguida seria quais são os tipos de artigos acadêmicos. Antes de examinar os detalhes do processo de execução, então, dessa investigação ou pesquisa que leva à produção do artigo acadêmico, é importante distinguir entre os tipos de artigos acadêmicos que podem ser produzidos na área de filosofia, ensino de filosofia. Nós estamos enfatizando, né, esses dois tipos de artigos, né? E cada tipo de artigo varia de acordo com o tipo de tratamento oferecido ao tema, a natureza do problema que ele aborda e os métodos empregados na investigação. As investigações nas áreas de filosofia e ensino de filosofia, elas podem resultar na elaboração de diferentes tipos de artigos, cada qual com diferentes graus de exigência, complexidade e rigor. Então, sobre esses tipos de artigos que nós vamos abordar agora, falar um pouquinho, bem rapidamente, eu vou apontar quais são os tipos de artigos que nós recomendamos para o trabalho de conclusão de curso dessa atividade, dessa unidade acadêmica que é TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Bom, os tipos tradicionais de artigos acadêmicos em filosofia, ensino de filosofia, são mais ou menos os seguintes: relatos de experiência ou vivência, artigo exploratório, artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura, artigo de discussão metodológica, artigo na forma de estudo de caso, artigo de proposta didática, artigo de revisão bibliográfica sistemática, artigos na forma de ensaio filosófico, artigos de análise teórica e o artigo de estudo empírico. Então, todos esses tipos de artigos são possíveis dentro da filosofia, ok? Então, relato, experiência, exploratório, revisão qualitativa e crítica de literatura, discussão de metodologia, formas de estudo de caso, proposta didática, revisão bibliográfica sistemática, ensaio filosófico, análise teórico-conceitual e estudos empíricos. Todos esses artigos são possíveis, só que eles estão ordenados ali com um certo grau de complexidade.
os artigos sobre relatos de experiência e artigos exploratórios tendem a ser artigos mais simples do que artigos, por exemplo, de análise teórico-conceitual ou de estudos empíricos. Essas duas formas, né, ensaio filosófico, três formas, né, ensaio filosófico, análise teórica conceitual e estudo empírico, tendem a ser artigos muito mais complexos e mais exigentes. Quer dizer que o tempo de pesquisa ele precisa ser maior para esses tipos. É claro que isso é uma orientação geral. Às vezes você pode estar fazendo um estudo exploratório que ele é bastante denso e muito amplo, e isso pode demorar tanto tempo quanto um estudo empírico. Às vezes a gente está fazendo um relato de experiência, ele é tão complexo que pode demorar tanto tempo quanto o estudo pode ser tão exigente quanto um estudo empírico. Mas, em princípio, considerando o tempo que a gente tem para a produção de um TCC, me parece que relato de experiência e vivência, e artigo exploratório, artigo de revisão qualitativa e crítica de literatura são os mais acessíveis, digamos assim, aos alunos que estão concluindo o curso. Okay? Isso não quer dizer que não possam ser produzidos outros tipos, mas o nosso foco aqui na discussão tenderá a ser para esses tipos de artigos. Tá? Os artigos acadêmicos apresentados acima estão ordenados dos menores para os maiores graus de complexidade, como eu disse, e de exigências de tempo para a execução da pesquisa e para a sistematização dos resultados, considerando que os temas e problemas investigados em todos eles sejam bastante simples. Se os temas são simples, em termos de dificuldade de sistematização de resultado e execução, eles podem ser ordenados naquela ordem ali que a gente apresentou. Okay? Um relato de experiência ou vivência, em geral, demanda menos tempo de investigação para ser produzido do que um artigo de análise teórica. Por sua vez, um artigo envolvendo estudos empíricos demanda muito mais tempo de investigação do que o próprio artigo de análise teórico-conceitual. Vale dizer, no entanto, que essa ordem não é estática. Um relato de experiência ou um estudo de casos rigorosos para temas complexos podem demandar tanto tempo quanto um artigo de estudo empírico, como eu já tinha falado. Um artigo de revisão qualitativa e crítica de literatura pode demandar tanto tempo quanto a elaboração de um ensaio filosófico original. No entanto, o ordenamento que apresentamos é relativamente válido, considerando tratar-se de temas e problemas relativamente simples. Eles são adequados ao conjunto específico de o estudante ter de iniciar, já no final do curso, uma pesquisa cujo resultado deve ser a produção de um artigo acadêmico. Ok? Bom, um artigo empírico, por que ele é difícil? Né? Ele está vinculado a um tipo de investigação que envolve a aplicação de uma teoria e a busca pela comprovação de uma hipótese por meio de observação sistemática de experimentos e análise de dados. O desenho de um experimento, a definição da metodologia, a validação dos instrumentos de coleta de dados, as condições adequadas de experimentação e observação, as técnicas de análise dos resultados, tornam esse tipo de pesquisa extremamente demorada e os prazos de extremamente demorado para os prazos que a gente tem para elaborar um trabalho de conclusão de curso. Então é o tipo de produção que a gente não recomenda. Não é proibido, digamos assim, né, mas não é recomendado, porque as exigências de um trabalho empírico são muito grandes. O segundo tipo é o artigo de análise teórico-conceitual, que a gente chama. É o resultado de uma investigação comprometida com o exame de posições teóricas e voltado para a crítica, o refinamento e melhoria de elementos teóricos conceituais que sustentam as posições filosóficas, posições teóricas. As interpretações e reconstruções das posições, o exame cuidadoso de seus pressupostos, a análise dos argumentos que sustentam essas posições, envolve um trabalho igualmente demorado e um estudo bastante aprofundado do tema escolhido. Por essa razão também a gente não... Essa é a forma tradicional dos ensaios filosóficos, dos artigos de análise teórico-conceitual em filosofia, mas nós não recomendamos porque, em geral, eles são resultados de pesquisa de mais fôlego, de 1 ano, 2 anos, às vezes até de pesquisa em grupo, mais do que de uma pesquisa autoral isolada. Okay? Os artigos na forma de ensaio filosófico, eles retratam um exercício de reflexão crítica
Eles resultam de uma tentativa de examinar e explorar as facetas de um tema ou de um argumento, ou de expandir e aprofundar as nossas interpretações e os nossos questionamentos sobre um tema filosófico. Nesse sentido, o artigo na forma de ensaio não necessariamente tem a pretensão de estabelecer uma posição, né, ou uma resposta para um determinado problema, mas ele quer instigar a reflexão de uma forma clara, acessível a um público mais amplo, né, e não apenas o público acadêmico. O ensaio, frequentemente, na sua elaboração, no seu conteúdo, envolve a exploração de metáforas, analogias, exemplos, cuidadosamente pensados para lançar luz sobre a questão que está sendo explorada. E essas exigências tornam a produção de um artigo na forma de ensaio um processo que pode ser bastante demorado. Ok? Então, no livreto eu coloco alguns exemplos, né, de cada um desses tipos de artigos. Uma outra forma de artigo são os artigos de revisão sistemática de literatura. O importante aqui não é revisão de literatura, é revisão sistemática. Por quê? Porque a revisão sistemática ela resulta de pesquisas voltadas para a sistematização e avaliação crítica do conhecimento produzido. Quer dizer que você tem que ser capaz de juntar tudo que foi produzido em torno de um determinado assunto, num determinado período de tempo, e fazer uma avaliação crítica sobre isso. Né? Então, todas as publicações em torno de aspectos de um tema específico, de uma dada área do conhecimento, num determinado intervalo de tempo. Né? Então, você precisa reunir, né, todas as publicações relevantes sobre né, que tem a ver com aquele tema. Você precisa de um critério de seleção e de priorização de análise desses conteúdos e para você poder oferecer depois uma sistematização, uma proposta de sistematização e de avaliação desse material que já tenha sido produzido em torno de um determinado assunto. Okay? Então, um trabalho de revisão sistemática de literatura, né? Eu estou chamando a atenção aqui que não é só uma revisão de literatura, é uma revisão sistemática de literatura. A parte do sistemático é muito exigente. Okay? Bom, os artigos também podem ser sobre propostas e estratégias didáticas, estratégias de ensino. Eles resultam do desenvolvimento e do aperfeiçoamento de aplicação de uma técnica, de uma metodologia, de uma estratégia, de uma prática educativa, de uma experiência, né? Ou vivência, e eles estão voltados então para apresentação, defesa, sugestão, recomendação, avaliação e advertências acerca desses recursos de ensino. Okay? Então, artigos, a gente pode propor artigos sobre como ensinar conceitos filosóficos para crianças, como discutir temas sensíveis. Então, todos esses artigos, né, eles são artigos de propostas e estratégias didáticas, tá certo? Então é como se a gente estivesse recomendando para o leitor, né, que certas estratégias, certas propostas didáticas pudessem ser adotadas também. Um outro tipo de artigo são os estudos de caso. Eles são decorrentes de investigação que se ocupam em descrever de forma exaustiva, de contextualizar e compreender as especificidades de um fenômeno ou de uma experiência, além de interpretar e explorar os significados dessa experiência. Né? Basicamente é isso que faz um estudo de caso. Então eles são bastante exigentes. Uma discussão de estudo de caso ele demanda uma base documental bastante rigorosa e ela precisa ser bastante rica, né, para você construir essa descrição do caso. Então é um tipo de investigação que é possível a produção na forma de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, mas essas exigências prévias de uma base documental, registros sobre casos, né, você precisa dos registros, né, dos documentos, né, sobre aquele caso específico, ela tem de ser acessível. Né? Eu posso dar um exemplo aqui. Nós temos estudantes aqui do curso presencial, ou do mestrado, interessados em discutir o hospital, né, onde hoje é sede do Museu da Loucura, em Barbacena. E todos estão muito interessados em investigar isso de um ponto de vista filosófico, né? Seria um estudo de caso e tal. E a primeira pergunta então que a gente faz é: qual é a base documental?
onde é que você vai conseguir os documentos, né? Porque nós temos 2 livros que são mais jornalísticos sobre esse evento, esse hospício, né, que existiu ali em Barbacena, esse hospital psiquiátrico, e nós temos muito pouca base documental, né? Então a primeira pergunta é: de onde você vai tirar esses registros para falar desse estudo de caso? Então, esse é só um exemplo, né? É possível também que a gente entre em discussões metodológicas, né? Existem várias propostas de ensino de filosofia, filosofia para crianças, tem várias abordagens diferentes sobre como ensinar filosofia, ou como abordar determinados temas em filosofia, como ensinar ética, por exemplo, ou como desenvolver habilidades políticas e reflexão política nos alunos, ou como tratar de temas metafísicos, ou temas moralmente carregados, como eutanásia, como aborto, né? Ou situações de abuso, esses temas que são afetivamente e moralmente carregados. Pode ser que sejam exigidas metodologias específicas para abordar isso. Por exemplo, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, textos de sensibilização, textos literários, filmes, imagens. Então, tem vários recursos metodológicos, várias estratégias para lidar com o ensino de filosofia, né? Ou mesmo para vários recursos e estratégias metodológicas para lidar com problemas filosóficos. Não só com a questão do ensino, mas com a própria investigação. Então, é possível escrever um artigo sobre métodos, discussões metodológicas, né? Com vistas a uma melhor compreensão dos alcances, limites, possibilidades e refinamentos, aprimoramentos de uma dada metodologia, ok? Então, a gente pode fazer isso, inclusive, em termos comparativos, né? Então, é possível construir um artigo que cuide apenas de uma discussão metodológica. É um artigo um pouco mais simples na sua construção, que a gente pensa, né? É o artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura. Por que ele é um pouco mais simples? Porque ele resulta do estudo crítico de uma ou mais obras da literatura relevante em torno de um tema, numa determinada área da filosofia, ou em torno de um pensador específico, em torno dessas obras que compõem o cânone da filosofia ocidental, com o propósito de avaliar sua pertinência, contribuição, influência, originalidade, equívocos, eventualmente, né, e críticas que podem ser feitas. Esse é o tipo de artigo que nós encontramos publicado na maior parte das revistas acadêmicas de filosofia brasileira. Tá certo? Então, os artigos de caráter de revisão qualitativa e crítica da literatura. Qualitativo por quê? Porque você já elegeu um autor, uma obra, ou uma passagem, uma obra, né, ou uma tradição de pensamento como sendo relevante. E depois você faz o exame crítico daquilo, né? Então, por isso, revisão qualitativa e crítica. Okay? Você não está comprometido aqui com essa revisão com o aspecto quantitativo, como é o caso da revisão sistemática da bibliografia. Tá? O próximo é um artigo exploratório. Os artigos exploratórios apresentam os resultados de uma pesquisa exploratória em torno de algum tema numa determinada área. O conhecimento, e ele envolve estudos de temas, questões, problemas, autores, tradições, a fim de mapear o conhecimento estabelecido, identificar as características distintivas do tema e descrever quais são os aspectos mais ou menos explorados, estudados, bem como os aspectos polêmicos e controversos. Um artigo de revisão, um artigo exploratório, ele tem esse caráter de oferecer um mapeamento das discussões em torno do autor, do tema, do problema ou de uma certa tradição. E os artigos que são relatos de experiência ou de vivência, eles são um tipo de artigo que resulta de uma experiência prática vivenciada num determinado contexto, normalmente relacionada a situações envolvendo interações complexas. E esses artigos envolvem relatos de fatos e situações, a descrição detalhada e análise dessas experiências práticas, destacando as situações problemas, as propostas, os aprendizados e conhecimentos adquiridos em razão da adoção de determinada prática, que pode ser essas coisas podem ser úteis a outros profissionais ou pesquisadores nessa área.
Então, é por isso que a gente faz relatos de experiência, né? As pessoas podem aprender com as nossas experiências. Então, relatar as nossas experiências é algo pertinente. Vemos então que há uma forte conexão entre o tipo de artigo que escolhemos produzir e o tipo de pesquisa e de investigação que lhes dão origem. O tipo de pesquisa define o tipo de artigo, que será o registro documental dos resultados dessa pesquisa. Ok? Bom, até aqui então a gente viu por que escrevemos artigo, o que é um artigo, quais são os tipos de artigo e vimos a forte conexão que existe entre o artigo e o tipo de investigação que nós fazemos e como ele está conectado, né, com o problema e o papel que o tema de pesquisa tem na definição do tipo de artigo que nós vamos escrever, ok? E vamos entrar agora a fazer um mergulho nesse problema da definição do tema de investigação ou do tema de pesquisa e como é que nós chegamos a um aspecto principal que vai ser o foco do nosso artigo, do nosso estudo, ok? Então, isso a gente vai ver no próximo vídeo da unidade 5. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais um vídeo sobre o processo de escrita de um texto, de um artigo filosófico, ok? Até mais.